Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Alaina Hard, um caso que aconteceu no ano de 2021 lá em Nova York. Antes de mais nada, eu peço para você que, se gostar do meu conteúdo, deixe um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Alaina Hard nasceu em 14 de maio de 1994, na cidade de Santan Valley, uma comunidade não incorporada localizada no estado do Arizona, nos Estados Unidos, e possui uma população de um pouco mais de 100 mil habitantes. Alaina cresceu em uma família amorosa e muito unida, formada por seu pai, Lauren Hardy, sua mãe, Anitra Crandall, e seus irmãos. Ela passou a maior parte de sua infância e adolescência em sua cidade natal, onde completou o ensino médio em 2012, na Santan Foothills High School. Na escola, ela foi descrita como uma aluna comprometida e determinada. Após a sua graduação, Alaina decidiu se mudar de Santan Valley para Nova York com o objetivo de seguir o seu sonho, que era entrar na universidade para estudar enfermagem. Isso teria ocorrido no ano de 2015, e ela morou em 2 bairros diferentes em Nova York. Em agosto de 2020, ela se mudou para um apartamento no último andar de um prédio de 4 andares, localizado no Harlem, no oeste da cidade de Nova York. De acordo com os seus familiares, Alaina estava muito feliz, pois sempre quis viver em uma cidade grande. A jovem amava a vida em Nova York. Praticamente tudo na cidade a agradava. A cultura, a arte, a gastronomia eram as coisas que Alaina mais gostava. Madison Elder, uma prima muito próxima de Alaina, a descreveu como uma jovem extrovertida, alegre e cheia de energia. Madison disse que ela era uma pessoa que fazia amigos com muita facilidade e estava muito empolgada com a sua nova vida. No primeiro andar do mesmo prédio em que Alaina havia se mudado, morava um homem de 25 anos chamado Fernando Munera. Como Alaina tinha facilidade para fazer amizades, ela chegou a conhecer a maioria dos seus vizinhos, incluindo Fernando. O que começou como uma simples relação entre vizinhos, eventualmente se transformou em algo mais, e em algum momento do mesmo ano, os dois começaram a sair. Embora continuassem vivendo em apartamentos diferentes no mesmo prédio, os dois passavam bastante tempo juntos, principalmente no apartamento de Alaina. No começo, a relação entre os dois era boa, mas depois de algum tempo, essa relação se tornou instável e conturbada. De acordo com testemunhos de vizinhos e também de amigos de Alaina, Fernando era bastante controlador e chegou a ser violento com a jovem. Apesar de terem se tornado um casal, os dois jovens eram completamente diferentes. Alaina era amigável, extrovertida e adorava conhecer pessoas novas. Ela, inclusive, estava rodeada de amigos na maioria das vezes. Já Fernando foi descrito como um pouco quieto, mas extremamente possessivo. Segundo relatos, o casal ficou junto por cerca de 8 meses, mas já nos primeiros meses, Fernando mostrou o seu lado controlador. Ele não gostava que Alaina falasse com certos amigos e também não queria que ela fosse a certos lugares quando ela era convidada por suas amigas. Ele também respondia algumas mensagens dos amigos de Alaina através do celular dela sem a sua permissão. No caso, sem que Alaina visse, ele pegava o celular dela e quando via alguma mensagem a convidando para qualquer lugar, ele respondia se passando por ela falando que não queria ir. Além disso, Fernando tinha um comportamento perigoso. Ele costumava misturar medicamentos com bebidas alcoólicas e pilotar a sua moto em alta velocidade sob efeito dessas substâncias. Ele inclusive chegou a sofrer um acidente, mas não foi grave. Conforme os meses foram passando, brigas e discussões entre o casal se tornaram cada vez mais frequentes. Eles terminavam a relação e depois reatavam, em um ciclo que parecia não ter fim. A cada reconciliação, as coisas pareciam piorar, com as brigas e discussões se intensificando. Nesse meio tempo, a polícia foi chamada até o apartamento de Alaina 6 vezes, respondendo a chamados de violência doméstica. Estava mais que claro que as coisas entre o casal já estavam fora de controle, e era só uma questão de tempo para que algo muito ruim acontecesse. O ponto crítico de toda essa situação
ocorreu no dia 13 de maio de 2021. Nesse dia, Alaina e Fernando estavam no apartamento dela e tiveram uma discussão feia. Fernando, que estava muito alterado, a agarrou com força e se trancou com ela no apartamento, tirando o celular dela em seguida para que ela não pudesse pedir ajuda. Em meio à fúria, Fernando começou a quebrar tudo o que via pela frente no apartamento. Ele quebrou as portas, vários objetos, incluindo eletrônicos, e também jogou frascos de vidro nas paredes. Enquanto Fernando estava ocupado quebrando as coisas no apartamento, Alaina aproveitou a oportunidade e fugiu do local. Ela conseguiu pedir ajuda e ligar para o 911, que enviou alguns policiais para o prédio. Fernando foi detido e acusado de cárcere privado, danos à propriedade, agressão e assédio em segundo grau. Todos achavam que, devido ao seu histórico, Fernando ficaria preso por algum tempo, pelo menos alguns meses. Afinal, a polícia já havia sido chamada no apartamento de Alaina 6 vezes. No entanto, o juiz responsável por avaliar o caso não achou que Fernando representasse algum perigo, e dessa forma ele foi solto. Após esse fato, uma ordem de restrição temporária foi emitida contra Fernando, e ele ficou proibido de se aproximar de Alaina, mas nunca respeitou essa medida. Alaina se afastou completamente de Fernando, cortando qualquer contato que tinha com ele, mas devido ao fato de morarem no mesmo prédio, ela teve dificuldades em manter isso. Em algumas ocasiões, quando Alaina chegava no prédio, Fernando ficava sentado na escada esperando por ela, apenas para provocá-la. Além disso, ele mandava centenas de mensagens e também ligava para ela para dizer que a estava observando. Ele criticava a maneira como ela se vestia e, às vezes, exigia que ela voltasse para casa para trocar de roupa. Em outras ocasiões, ele a manipulava emocionalmente com o objetivo de se aproximar dela. Mas isso não dava certo, e ele ficava ainda mais furioso. Uma semana antes do fatídico dia, Fernando realizou mais de 80 ligações para Alaina. Não importava se ela o ignorasse. Ele continuava insistindo em ter contato com ela. De acordo com familiares, Alaina estava muito feliz, pois nessa mesma semana ela havia passado em uma prova para se tornar assistente de enfermagem. Ela também estava a poucos meses de concluir a sua tão sonhada graduação. No dia 19 de maio de 2021, após muita insistência, Fernando conseguiu convencer Alaina a deixá-lo ir até o seu apartamento para conversar. O que era para ser apenas uma conversa, acabou se tornando uma forte discussão. Com isso, Alaina decidiu expulsar Fernando. A princípio, ele parecia ter acatado sem nenhum problema. No entanto, algumas horas depois, por volta das 8h05 da noite, Fernando voltou ao apartamento de Alaina e tentou arrombar a porta para entrar no local à força. Nesse momento, Alaina ligou desesperadamente para a polícia, que imediatamente foram até o local. Quando os policiais chegaram, às 8h15, Fernando já havia fugido. Ele havia pulado uma cerca que fica nos fundos do prédio e depois subido em sua moto, seguindo um rumo desconhecido. Apesar do medo evidente de Alaina, os policiais apenas registraram a denúncia e depois foram embora, sem nem ao menos realizar uma busca por Fernando ou emitir um alerta para as demais viaturas na região para capturá-lo. Lembrando que a ordem temporária de restrição ainda estava valendo, então Fernando deveria ter sido dado como foragido por descumprir essa ordem. O Departamento de Polícia de Nova York declarou que os policiais preencheram um relatório de denúncia e um de incidente doméstico, pois Fernando não estava mais no local quando eles chegaram. Cerca de 30 minutos depois, às 20h45, a polícia recebeu outra chamada referente ao mesmo prédio. Desta vez, a ligação foi feita por vizinhos que relataram ter ouvido gritos desesperados vindos do apartamento de Alaina. Quando os policiais retornaram ao local, encontraram Alaina gravemente ferida. A jovem estava ensanguentada e caída no chão, do lado de fora de seu apartamento. Ela havia recebido 7 golpes de faca, principalmente na região do pescoço, e tinha diversas marcas de mordidas pelo corpo. Alaina foi rapidamente levada ao Hospital Metropolitano em uma ambulância, mas, infelizmente, faleceu a caminho do hospital. Fernando também foi encontrado no local e estava com ferimentos graves causados por faca.
Essas lesões foram provocadas por Alaina em uma tentativa desesperada de se defender. Fernando foi levado ao hospital em estado grave, mas conseguiu se recuperar. Após a sua recuperação, Fernando foi preso e acusado de diversos crimes, incluindo o de tirar a vida de Alaina. De acordo com as investigações, para ter acesso ao apartamento de Alaina e pegá-la de surpresa, Fernando escalou a escada de incêndio e entrou por uma das janelas que estava aberta. O homem estava em posse de uma pistola de ar comprimido e de uma faca. Consumido pela raiva e pela obsessão, Fernando pegou Alaina de surpresa e a atacou. Ele desferiu 7 golpes de faca contra a jovem, a maioria no pescoço, além de mordê-la em várias partes do corpo. Mas, apesar de todo o medo e dor que estava sentindo, Alaina não facilitou as coisas para Fernando. Ela lutou com todas as suas forças e conseguiu pegar a faca, desferindo um golpe no peito de Fernando. Mas, infelizmente, isso não foi o suficiente para salvá-la da violência de Fernando. Desesperada e gravemente ferida, Alaina, em um último esforço, conseguiu sair do apartamento, mas Fernando não a deixou em paz. Ele a seguiu pelo corredor do prédio, coberto de sangue e com a faca em mãos. Os gritos de Alaina ressoaram pelos corredores, alertando os vizinhos que, horrorizados, chamaram a polícia. E o resto da história é o que vocês já conhecem. A família de Alaina ficou extremamente abalada quando soube o que aconteceu. Eles não quiseram acreditar na notícia de que a jovem havia sido tirada deles de uma maneira tão brutal. Lauren Hardy, o pai de Alaina, disse que tentou desesperadamente tirar a filha daquela relação tóxica e perigosa com Fernando. Ele contou que conversou muito com Alaina e a aconselhou a cortar qualquer contato e se afastar definitivamente de Fernando. O homem descreveu Fernando como um psicopata louco e ciumento que manipulava sua filha, uma pessoa boa que acabou presa em um relacionamento abusivo. Madison Elder, prima de Alaina, descreveu Fernando como muito controlador e possessivo. Ela afirmou que ele forçava Alaina a se afastar dos amigos e tentava isolá-la para controlar todos os aspectos da sua vida. Um amigo de Fernando disse que notou uma mudança repentina em sua personalidade. Segundo esse amigo, Fernando parecia sempre impaciente e irritado. A diretora de um centro de tratamento para vítimas de violência doméstica em Nova York criticou fortemente a atuação da polícia nesse caso. Ela afirmou que não havia justificativa e nem explicação razoável para que os policiais tivessem deixado Alaina sozinha e vulnerável sem fazer uma investigação mais aprofundada da situação. A diretora declarou que os policiais deveriam ter permanecido com Alaina por pelo menos 1 hora após o incidente relatado. Eles deveriam ter procurado por Fernando até localizá-lo e avaliado o nível de perigo que Alaina enfrentava naquele momento. Essa falha, segundo a diretora, refletiu uma falta de compromisso em proteger a vítima de seu agressor. Segundo ela, a resposta da polícia de Nova York foi extremamente inadequada. Ela afirmou que os policiais não estavam preparados ou devidamente treinados para lidar com um caso tão grave como aquele, e que, por conta disso, a vida de uma jovem foi perdida. Após o crime, Lauren Hardy, pai de Alaina, criou uma campanha no GoFundMe para arrecadar fundos e cobrir os custos do traslado do corpo de Alaina de Nova York para o Arizona, além das despesas com os serviços funerários. A campanha arrecadou um total de $21.500. O funeral de Alaina Hardy ocorreu no dia 19 de junho de 2021. Ela foi enterrada no Gilbert Memorial Park Cemetery, em uma cerimônia que contou com a presença de dezenas de pessoas, entre familiares, amigos e colegas de faculdade. Em 14 de maio de 2024, Fernando foi considerado culpado pelos crimes de assassinato em 2º grau, roubo em 1º grau, roubo em 2º grau e tentativa de crime em 1º grau. No dia 20 de junho de 2024, o promotor do distrito de Manhattan anunciou que Fernando Munera, com então 29 anos, foi condenado a 40 anos de prisão. Com essa sentença, ele só poderá sair da prisão em 2061, quando terá aproximadamente 66 anos de idade. A história de Alaina não é apenas uma história sobre sua vida, mas também um chamado de atenção sobre a necessidade de melhorar as respostas das autoridades diante das ameaças de violência,
para que nenhuma outra família tenha que sofrer uma perda tão devastadora. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.